que a gente precisa saber do Simple Present? Que ele é usado em situações do cotidiano. Aí aqui a gente fala sobre daily routine, ou seja, habits, customs, ou seja, rotina diária, hábitos, costumes, fatos e verdades gerais, ou seja, o que for presente, o que for algo que está acontecendo no momento, o que é agora, Simple Present. Uma das coisas que mais importa na verdade do Simple Present é o que? Como usar o verbo. Você tem que prestar atenção nessas regrinhas. Se terminou com consoante Y, a gente retira o Y e coloca o IES. Se terminar em vogal mais o Y, a gente só coloca o Szinho, beleza? Outra coisa que vocês devem saber é o que? Se terminar em SS, SH, CH, O, X, a gente só adiciona o ES. Quando você quiser colocar, disser que alguma coisa está na negativa, mas é no Simple Present, você coloca a partícula do, not. E se for na terceira pessoa do singular, he, she ou it, você coloca esse aqui, o does. Aí você pode escolher colocar DOES, que é o does, e o not, ou colocar o doesn't, tudo junto, que é a forma abreviada desses dois aqui. A forma afirmativa é o que? A gente usa no verbo have, por exemplo, I have, you have, aí tem as três pessoas do singular aqui, que ao invés de ter have, a gente bota para has. Por que has? Porque have é um verbo irregular, beleza? Na forma interrogativa, você simplesmente coloca o do e troca pelo pronome. He, she ou it, ao invés de você ter o do, você vai ter o does. Se você não quiser colocar o does, você vai colocar a forma do verbo para a terceira pessoa, no caso HAS, que é o has. Sabendo disso, a gente vai corrigir a atividade. Na letra A, a gente tem que colocar a forma correta do verbo go. Go é um verbo irregular. Então, ele está falando aqui de Caio. Caio é um menino. Ao invés de Caio, pode ser he, para a terceira pessoa do singular. Ele é um verbo irregular, então fica como goes. Se terminar com O, a gente coloca o ES no final, isso para a terceira pessoa do singular. My parents seria meus pais. Meus pais é a mesma coisa que eles, que é o pronome they. Aqui está dizendo que a forma afirmativa, o have, fica nessa forma para o they. Então aqui eu simplesmente coloco have. Beleza? Bem simples. Luiz. Luiz é nome de garota. Então é o pronome she. Se é o pronome she, a gente vai usar esse verbo aqui, ó, work. Qual a forma do verbo work para a terceira pessoa do singular, que é he, she ou it? Você simplesmente adiciona o s. O pronome I, que é eu. O pronome I, ele já deixa o verbo da forma que ele é. Então, se o verbo entre parênteses for eat, que é comer, ele vai ser a mesma coisa. Agora a gente tem que transformar essas frases aqui na forma negativa. Primeiro a gente tem que colocar a frase no lugar, que é o que? Começando pelo pronome. Começou pelo pronome, aí a gente vai adicionar a partícula do. Como é negativa, a gente adiciona o not. E depois disso, a gente só coloca o resto. Aqui é outra pergunta. What's your favorite kind of movie? Ou seja, o your está falando de seu. Se é seu, está perguntando sobre você. Se está perguntando sobre você, o pronome é you. Se é para negativa, você coloca o do e depois o not. Pronto, gente, aqui na quarta questão é para a gente encontrar os erros e escrever corretamente a forma deles, né? Pronto. Aqui, ó, é my cat. My cat está representando o pronome it. Se está representando o pronome it, ele não recebe are, ele recebe o verbo to be na forma is. O pronome they, ele não recebe a partícula is, porque ele é plural. Então, o certo seria ele receber a partícula are, que é o verbo to be na forma para as pessoas do plural. She is, ok, just like her mother. Are. Are é relacionado a mother. Mother é a mesma coisa do verbo she. Aí aqui você poderia colocar duas coisas, que é o que? Is, se tiver no presente, ou
was, se tiver no passado. Mas como a gente está falando de presente, então aqui o certo seria esse, ok? Aqui está falando do verbo we. We é nós, é do plural também. Esse apóstrofozinho aqui com esse S representa a mesma coisa que esse. Só que a gente sabe que o we fala do plural. Se fala do plural, é are. Aqui, ó, ele fala let's saw the game now, ou seja, ele chama para ver o jogo agora. O problema é que saw é o passado do verbo see. See está no presente. Então, essa é a forma correta de ser usada nessa frase, porque ele está falando de quê? Do agora. Eu vou mandar o link da atividade para vocês no Google Forms, tá? E aí vocês vão vir para cá. Aí aqui como é que funciona? Após ter carregado a página, vocês vêm aqui e vão colocar o e-mail de vocês. Pronto, colocou o e-mail, aí vocês vêm aqui e começam a responder. Vão ter questões em que você vai ter apenas que marcar a opção que se encaixa aqui, e vai ter opções, por exemplo, essa que você vai ter que escrever a resposta, ou seja, aqui tem um verbo entre parênteses, e você vai ter que saber a forma certa dele a ser usada nesse espacinho. Aí você escreve ela aqui, por exemplo, a forma certa é to go, aí pronto, respondeu, só isso. Aí você vem até essa questão aqui. Essa questão aqui funciona como? Você vai usar o Simple Present para completar cada um desses espacinhos aqui. Ou seja, tem um verbo entre parênteses e tem uma forma correta desse verbo que vai ser colocada aqui. Aí vamos dizer que a forma desse verbo aqui certo seria agora, por exemplo, né? Aí você escreve agora e coloca uma vírgula. Para o segundo verbo, start, aí você vai lá, escreve a forma correta daquele verbo naquele espacinho é start. Aí você coloca vírgula. Aí vem para o terceiro, to finish, aí você vai uma vírgula. E assim por diante até colocar todos os verbos para todos os espacinhos, ok? Terminar essa questão, você clica em próximo, aí você vai para a segunda seção. A segunda seção nada mais é do que você se identificar, né? Porque eu preciso saber quem foi que respondeu. Aí aqui você coloca o seu nome completo, né? E marca a opção, se é do primeiro A ou é do primeiro B. Terminou isso, você clica em enviar, aí vai carregar, pronto. Eu fiz dessa forma para vocês irem treinando e já saberem como é que vai ser quando chegar a nossa avaliação, que vai ser nesse formato aqui, ok? E é isso. Tchau, galera. Até a próxima.